Vamos examinar aqui, então, primeiramente o texto que está ali em Apocalipse, meus irmãos. Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse 2, meus irmãos. E vamos ali no versículo 8, versículo 12, que Yeshua diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim também tens os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Queridos irmãos, nós vamos agora meditar nessa mensagem que vem do coração de Deus. E nós vamos agora, meus irmãos, meditar nessa mensagem e que diz assim: não toque nas coisas consagradas. O alerta de Yeshua, a sua Querilá, nos últimos dias. Então, meus irmãos, vamos aqui ver essa mensagem. Uma palavra necessária para hoje. Hoje o Eterno nos chama para uma palavra urgente, uma palavra que não é de conforto, mas de despertamento. Uma mensagem que nasce diretamente dos lábios do nosso Senhor Yeshua, não de conjecturas, não de opiniões humanas, mas das advertências do Rei do Universo às suas comunidades. Estamos a poucos dias do período mais sensível do ano, um tempo em que o mundo mergulha no culto antigo ao sol, mas o veste com roupagem cristã, pinta de vermelho e verde e chama de Natal. E muitos que se dizem filhos de Deus, por falta de conhecimento, por costume familiar, por pressão social, acabam tocando nas coisas que o Eterno declarou impuras, comendo das mesas que ele declarou abomináveis e participando das festas que ele chama de idolatria. Hoje vamos ouvir o que Yeshua nos diz em Apocalipse 2, 14 e 2, 20, e Apocalipse 16, 2, 22, 23. Ele não está falando a pagãos, ele não está falando ao mundo, ele está falando com a sua igreja, Querilá, igreja. A raiz do pecado, a mesa dos ídolos. Em Apocalipse 2, 14, Yeshua diz: tenho contra ti algumas coisas. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e cometerem imoralidade. Veja bem, meus irmãos, Balaque, ele fez com que o povo de Israel comesse do sacrificado aos ídolos. Observe, não eram pagãos, eram pessoas dentro da congregação, eram crentes, eram piedosos, que tinham caído em algo aparentemente pequeno. A doutrina de Balaão não é o paganismo declarado,
é o sincretismo, é a mistura mortal, é o não faz mal, é só comida, é o não adoro nada, é o participar não muda nada. Balaão sabia que não podia amaldiçoar Israel, então ensinou um método mais sutil: fazer Israel comer das festas pagãs de Midian. Não era perseguição, era convite, era comida, era festa, era celebração alegre e funcionou. O povo caiu e veio o juízo. Da mesma forma, o mundo hoje apresenta pratos inofensivos, entre aspas. Panetone, rabanada, ceia natalina, sabores e aromas típicos dessa época. Mas precisamos confrontar a verdade espiritual. O panetone não nasceu neutro. O panetone é a releitura moderna do bolo de Asherá, o pão ritual usado no culto à deusa cananeia, cujo culto Jezabel patrocinava com recursos reais. Asherá, Astarte, Semíramis são variações de um mesmo culto, a mãe do Deus Sol. E qual era o dia do nascimento do Deus Sol? Em praticamente todas as culturas pagãs. 24 para 25 de dezembro, o solstício. A comida ritual dedicada a esse culto era doce, aromática, cheia de frutas secas, símbolos da fertilidade e da abundância dada pela rainha dos céus. Em Jeremias 7, Jeremias 44, denuncia o mesmo culto. Asherá era chamada de rainha dos céus, e o povo fazia bolos em honra dela. Está lá, meus irmãos. A história não mudou, a embalagem é que mudou. O que ontem era o bolo de Asherá, hoje é chamado de panetone. E milhões comem sem saber que estão tocando aquilo que o Eterno chamou de abominação. Jezabel, espírito do sistema mundial. Em Apocalipse 2, verso 20, Yeshua diz para a igreja de Tiatira: tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Jezabel aqui não é uma mulher, é um sistema espiritual, um trono, uma influência global. É o sistema babilônico mundial que combina religião, comércio, controle cultural e influência política. Jezabel reunia sua mesa 450 profetas de Baal e 400 profetas de Asherá, como está em 1 Reis 18, verso 19. E quando aconteciam os cultos principais, nos solstícios, em 25 de dezembro é o nascimento do Deus Sol, em 24 de junho era o ápice do jardim de Baal, as festas das fogueiras. As festas juninas modernas são o mesmo culto, as mesmas fogueiras, os mesmos rituais da época do profeta Elias, quando ele condenou o povo que estava celebrando essas festas. As mesmas comidas, a mesma raiz. E Jezabel, o espírito por trás destas celebrações, é tolerado até hoje por muitos crentes. E Yeshua diz: tenho contra ti, que tolera Jezabel. Não é participar, é apenas tolerar. Já é pecado. Por quê? Porque Jezabel não atua pela força, mas pela sedução. Ela não expulsa o povo de Deus, ela atrai, ela convida, ela amistosamente convida, assim como as festas pagãs de dezembro fazem hoje. Parte 3, a comida do ídolo é a porta espiritual. É vital entendermos algo que Paulo ensina em 1 Coríntios 10, 20. As coisas que os gentios sacrificam, sacrificam a demônios e não a Deus. Paulo não fala do metal do ídolo, ele não fala da escultura, ele fala da mesa, da comida, do banquete. Por quê? Porque a comida ritual é a porta espiritual. Deus se revela à mesa, os ídolos e Satanás também.
A Torá proíbe comer carne sacrificada a ídolos, não por superstição, mas porque comer é um ato de comunhão, é um pacto, é uma concordância espiritual. Quando alguém come da mesa pagã, do mundo espiritual está dizendo: eu concordo com o espírito que está por trás desta mesa. Isso não é sobre intenção, é sobre escopo espiritual. Se alguém come o panetone ritual, de origem pagã, feito historicamente como símbolo da fertilidade de Asherá, no mundo espiritual está dizendo: eu concordo com a mesa da rainha dos céus. Ainda que não diga com palavras, ainda que não saiba a história, o mundo espiritual não funciona pela ignorância humana, mas pelos princípios do eterno. As consequências que Yeshua fala ali em Apocalipse 2, a espada e a enfermidade. Na carta a Pérgamo ele fala da espada. E Yeshua é claro quanto às consequências. Para os que comem a mesa dos ídolos, virá a espada. Apocalipse 2,16 diz: arrepende-te, senão venho a ti em breve e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A espada da boca do Messias é a palavra judicial, é o veredito, é a disciplina, é a correção severa. E ele não diz que batalhará contra o mundo, mas contra aqueles da congregação que continuam a praticar a mistura. A espada não é para os pagãos, é para os crentes que insistem em sincretismo. E para os que seguem Jezabel, em Apocalipse 12, 22, 23, ele fala enfermidade e exposição. Ele diz aqui: eis que a farei enfermar, e aos que cometem adultério com ela, trarei grande tribulação, exceto se arrependerem, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. O que é adultério espiritual? É associação com falsos cultos. É misturar o santo com o profano. É enfeitar a casa com árvore pagã. É sentar à mesa com panetone ritual. É entrar na festa do solstício pensando que está tudo bem. E Yeshua diz que quem segue esse caminho entra em enfermidade e em tribulação. E ele faz isso para que todas as congregações entendam: eu olho o coração, eu vejo as intenções, eu sei quando alguém está tocando no que é proibido. Isolar-se do mundo ou do pecado? Os crentes muitas vezes dizem: mas não posso viver isolado do mundo. Correto. Não devemos nos isolar do mundo, mas devemos nos isolar do pecado do mundo. Israel viveu cercado de povos pagãos, mas não tocava nas suas festas, não comia de suas mesas, não celebrava seus solstícios, não havia árvore de inverno na casa de um judeu fiel, não havia fogueira de Baal no pátio de Israel, não havia bolo de Asherá nos lares dos servos do Eterno. Eles viviam entre os povos, mas não viviam como os povos. O Messias não nos chamou para sermos iguais ao mundo. Ele nos chamou para sermos luz no meio das trevas, não participantes das sombras. A identidade messiânica nos últimos dias. Irmãos, sejamos claros. A tarefa da congregação judaico-messiânica não é celebrar o que o mundo celebra, é restaurar e testemunhar o Messias ao mundo, com uma vida santa. Somos a ponte entre Israel e as nações. E uma ponte não pode repetir o erro das nações. O Messias nos chama para santidade, discernimento, separação do mundo, obediência à palavra do Eterno, fidelidade aos mandamentos de Deus. E a pergunta é: como seremos fiéis ao Messias de Israel se celebramos as festas de Babilônia? Como diremos que amamos Yeshua e nos assentamos à mesa de Jezabel? Como proclamaremos a restauração de todas as coisas se participamos das festas que o Eterno rejeita desde o Gênesis? Não existe identidade messiânica com panetone na mesa. O chamado final: sai dela, povo meu. A voz do Messias ecoa em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não participe dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. É para nós essa palavra. É para agora. É para este período do ano. Não toque, não coma.
não participe, não abrace, não celebre, não chame de cultura aquilo que Deus chama de abominação. O Messias está voltando e ele está preparando uma noiva pura, separada do mundo, sem mistura, sem Jezabel, sem Balaão, sem idolatria. Conclusão: a santidade é o nosso refúgio. Estamos nos últimos dias. O mundo está intoxicado de paganismo, mas a igreja, Querrilá, a igreja de Yeshua, deve ser pura, limpa, separada. Deus está levantando um remanescente que não se curva a Baal, nem a sua mesa, nem as suas festas, nem as suas comidas rituais. Que esta congregação seja parte desse remanescente, que hoje, não amanhã, tomemos a decisão de abandonar todo o sincretismo, rejeitar todas as festas pagãs, fechar as portas espirituais das mesas dos ídolos, viver na santidade do Deus de Israel. Porque o Messias vem buscar não uma comunidade confundida, mas uma noiva fiel. Queridos irmãos, que o Espírito do Eterno continue falando ao coração de todos os irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.